Será que para aposentar por idade no INSS é necessário, além da idade mínima, comprovar 15 anos de recolhimento das contribuições no INSS? Eu sou Daniela Ulube, advogada especialista em benefícios do INSS e hoje eu vou falar sobre essa questão, sobre a questão da carência, porque muitas pessoas podem ter direito à aposentadoria porque já têm a idade mínima, mas não sabem que pode existir possibilidades que isentam esse pagamento de 15 anos de contribuição. No Brasil, para a mulher se aposentar por idade no INSS, é necessário comprovar 62 anos. Antes da reforma da Previdência, se exigia 60 anos, mas depois de novembro de 2019, com a alteração, somou-se a cada ano 6 meses e hoje, em 2026, necessariamente precisa ter 62 anos, o homem 65. Então, preenchido o requisito da idade, passamos para a questão da carência. A carência se confunde muito com pagamento. Muitas pessoas acreditam, eu preciso ter 15 anos de pagamento para o INSS. E ao que se vincula isso? 15 anos ou de carteira assinada, ou de pagamento para o INSS através daquele carnezinho laranja, sabe? Ou das guias. Então, presume-se que carência corresponde a pagamento. E muitas vezes não é isso. Sim, se você tem 15 anos de pagamento para o INSS, recolheu da forma correta, dentro dos prazos de vencimento, esse período vai somar e, quando preenchida a idade, pode ter direito, provavelmente, à aposentadoria por idade. A questão é que muitas pessoas não recolheram 15 anos e já têm a idade para aposentadoria. Então, se você ainda não possui os 15 anos de recolhimento para o INSS através da carteira de vínculos empregatícios ou através das guias, saiba que existe a possibilidade de somar outros períodos para fechar a carência. Sim, é necessário 15 anos de carência, mas não significa que sejam 15 anos de pagamento, de recolhimento para o INSS. Existe a possibilidade de incluir o tempo rural. Então, se você chegou a trabalhar na área rural, na infância, depois do casamento e tem provas dessa atividade, é possível somar esse período da atividade rural com o tempo que foi recolhido no INSS para fechar os 15 anos de carência. Essa possibilidade, ela já existia de contar o tempo rural na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem vai aposentar por tempo consegue incluir o tempo rural lá da infância, após o casamento, mas até o marco de outubro de 91. Depois de 91, se a pessoa quer incluir esse período, ela precisa indenizar o INSS. No caso da aposentadoria por idade, é possível incluir o tempo rural independente de quando ele foi prestado. Se foi antes de 91, se foi depois de 91, se foi enquanto era solteiro, se foi depois de casado, tem essa possibilidade. Somar, trazer esse período. E nós chamamos essa espécie de aposentadoria de aposentadoria híbrida, justamente porque nós somamos o tempo rural com o tempo urbano. Mas um grande detalhe, para a aposentadoria por idade urbana, que é a que eu estou retratando nesse vídeo, ela precisa ter contribuição para o INSS, independente se foi um mês, 5 anos, precisa ter a contribuição e pode somar com o tempo rural. E não existe um tempo mínimo ou máximo, como eu destaquei. Um mês de contribuição ou 2 é possível somar com 14 anos e 10 meses de tempo rural para fechar os 15 anos e requerer a aposentadoria híbrida. E para esclarecer melhor essa situação, eu vou trazer um exemplo prático, que foi justamente de uma pessoa que me procurou. Uma mulher com 72 anos de idade, ou seja, já tinha ultrapassado a idade mínima exigida pelo INSS e não tinha se aposentado. Primeiro, porque recebia pensão por morte e acreditava que não podia se aposentar.
e segundo, porque só tinha 2 anos de contribuição para o INSS, sendo que o INSS exige 15 anos de carência, o que, como eu já mencionei, muitas pessoas confundem com contribuição. Então, ela tinha essas duas questões e acreditava que nunca iria se aposentar. 2 anos de contribuição. Verificamos que ela tinha tempo rural da infância e pós-casamento. Isso resultava em mais de 18 anos de tempo rural. Utilizamos esse tempo rural com os 2 anos de contribuição, resultado, concedida a aposentadoria híbrida. Então, olha só como existe essa possibilidade da pessoa com a idade aposentar mesmo sem ter os 15 anos de pagamento para o INSS. Outros períodos que também podem ser contados como tempo de carência. Então, já mencionei o tempo rural, também tempo de aluno-aprendiz. Se você chegou a estudar em um internato, em uma escola agrícola, em que você prestou serviço e como contraprestação desse serviço, você recebeu moradia, alimentação, material escolar, é possível incluir esse período do estudo como tempo de carência. O INSS provavelmente não vai reconhecer, mas existem vários julgados, várias decisões incluindo esse tempo como carência. O tempo de prestação de serviço militar também conta como tempo de carência. Então, se você, homem, serviu o exército, esse período pode te beneficiar e ser incluído na sua aposentadoria. Se você tem lá o certificado de reservista, já é uma prova, ou também é possível requerer uma declaração com o período exato que ficou no Exército. Isso independente de contribuição do referido período. E se você encaminhou o seu benefício no INSS de aposentadoria e requereu a inclusão de um desses períodos, rural, tempo de aluno-aprendiz ou tempo do exército, e teve a negativa, saiba que você pode requerer na justiça a concessão do benefício, desde que, um detalhe muito importante, desde que o seu processo no INSS, o seu processo administrativo tenha sido bem fundamentado, organizado, com a documentação base comprobatória do que você está pedindo. Porque nós sabemos que hoje só prova testemunhal, só falar que trabalhou, que fez, não é suficiente. São necessárias provas que demonstrem o efetivo exercício daquela atividade. O direito previdenciário, ele é cheio de detalhes, e detalhes podem mudar a vida de muitas pessoas, assim como é o caso dessa informação que eu trouxe nesse vídeo, como é o caso da senhora que eu relatei, que acreditou que nunca teria o direito de se aposentar. Por isso, o meu convite é: se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você conhecer todos esses detalhes do direito previdenciário. E também compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que já tem idade para se aposentar, mas não conseguiu a tão sonhada aposentadoria.